Olá, este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. A minha convidada de hoje é a professora Ângela Araújo da Silveira Espíndola, professora do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professor Cristiano. É um prazer estar aqui na Unifra, no programa de vocês. Parabenizar pela iniciativa, pela audiência do programa também. Esses espaços, acho que são extramuros, são de extrema importância para que a gente possa efetivamente cumprir com o nosso papel aqui de acadêmicos do direito. Convidei a professora Ângela para conversarmos sobre o novo Código de Processo Civil. Professora, são muitas as mudanças. Não é possível dizer que há uma revolução no sistema. Eu tenho dito que há uma evolução e não uma revolução. Tu compartilhas desse ponto de vista? De acordo, sim, são muitas as mudanças. Sim. Né? Algumas não tão impactantes, outras muito impactantes, outras são um mistério, a gente ainda não sabe como o sistema vai absorver isso. Né? Eu fiz um levantamento rápido, assim, acho que é cerca de 40% do código que foi alterado, né? 40% em tópicos, né? Essas alterações seriam ou criação de novos institutos, desde criação de novos institutos até readequações da técnica legislativa ou organização geográfica dentro do código. Mas na tua concepção, assim, por que um novo código? Tu como pesquisadora, tu vias, e advogada, tu vias como uma necessidade a instituição de um novo Código de Processo Civil? Nós temos um novo Código de Processo Civil. Sim, novo entre aspas. Né? Teremos ou não um novo sistema processual civil. Né? Isso a gente ainda não sabe. Nem toda reforma traz em si, né, aquilo que eu trabalhei na época da minha tese de doutorado, nem toda reforma vai trazer em si uma refundação. Né? Isso vai nos mostrar a própria história, né, e a forma como os tribunais vão trabalhar, a legislação vai continuar trabalhando e a doutrina também. Né? E aí entra o próprio ensino do direito, as faculdades, onde a gente vai produzir, né, mais recursos humanos para trabalhar com essas questões. É importante esse raciocínio, a meu sentir também, porque existem fundamentos que justificam o novo Código de Processo Civil. Tomando, por exemplo, a questão da mediação e da conciliação. Isso é algo que deve ser trabalhado de forma prévia. Isso tem que ser trabalhado na sala de aula primeiro. Há que se criar essa cultura, porque realmente assim, é uma premissa do Código a conciliação e a mediação. A título exemplificativo. Né? Mas me parece que nada disso vai adiantar se não se criar a cultura da solução alternativa de conflito antes da geração do próprio conflito no âmbito do judiciário. Sim, sem dúvida. Nós temos, né, de origem acadêmica, uma formação muito bélica. Né? Nós somos formatados para resolver litígios, não para tratar litígios. Né? Tratamos litígios através do consenso, da conciliação, que não é a mesma coisa que mediação. Né? O Instituto da Mediação, e eu sou bastante favorável, só que, né, favorável lato sensu é um negócio perigoso também, né? Porque são várias as forças que conspiraram para que o código absorvesse a mediação. Né? Inclusive orientações de um judiciário mais previsível, o que é muito conveniente, né, sob o ponto de vista internacional. Né? Não é à toa que 92, 94, 96, 2000, a gente tem uma série de documentos técnicos do Banco Mundial dando orientações de como a América Latina e o Caribe devem organizar suas reformas processuais. Né? Então, eles não só se preocupam com as reformas jurídicas, mas também com as reformas processuais, tentando, de uma certa forma, controlar o judiciário. E a mediação, nesse aspecto, em alguns aspectos, né? É claro, fica complicado a gente falar aqui no abstrato, mas em alguns aspectos corrobora, né, a perspectiva de um judiciário mais previsível. Agora, é interessante essa linkagem que tu realizas em relação ao comparando o sistema e seus vínculos com forças exteriores. Nós estamos pagando agora um preço, inclusive por essa cultura bélica, pela litigiosidade que nós, por muito tempo, nós estimulamos, e nós fizemos isso, nós fomos estimulados a isso na sala de aula, quando
nós éramos alunos da graduação e por algum momento eu acredito até que a gente tenha estimulado isso. E vejam que essa concepção ela é totalmente ultrapassada por uma ideologia agora prevista no novo Código de Processo Civil. Claro que se isso vai funcionar, eu creio que o Estado tem que investir muito mais na própria conciliação e na mediação, sem dúvida. mas existe uma contramedida do sistema processual agora para o enfrentamento do problema da litigiosidade. Vejam que ele ao menos menciona de forma mais intensa a força da conciliação, a força da mediação, da arbitragem, mas também as técnicas de solução de conflito em massa, mantendo, por exemplo, lá a técnica de julgamento dos recursos repetitivos e criando agora, inclusive, o incidente de resolução de demandas repetitivas. Essas coisas, se a gente for investigar, vai dizer, o código é novo, né? Foi feito em tempo recorde, a comissão foi organizada a partir de 2009, né? Então, na verdade, a história deste código é a partir da formação da Comissão de Juristas, né, que teve como presidente o Luiz Fux, como relatora a professora Teresa Rudolfin Vambier, em 2009. Mas a história da reforma do judiciário é bem anterior. E aí a gente vai verificar todas as... Não é teoria da conspiração aqui, né, mas é só a gente investigar quais são os compromissos da nossa legislação. Tá? Tu bem vai fazer toda essa investigação lá no teu livro, na tua tese, os compromissos do Código de Processo Civil de 73. Né? Ele foi um código com uma brilhante técnica legislativa, né? Mas ele é fruto do seu tempo. Claro. Né? Então, a gente vai fazer lá, tu faz todo aquele esforço histórico para fazer a investigação dos compromissos liberais, individualistas, normativistas. E se criticava muito o Código de 73 por conta disso. Mas quais são os compromissos deste nosso atual código? Né? Para que a gente verificar isso, para ver as condições de possibilidade desse código trazer ou não uma refundação do processo. E investigar isso pode parecer perfumaria, pode parecer, mas isso é muito mais complexo e muito mais profundo do que simplesmente a gente examinar a calendarização, a ordem cronológica, a alteração dos prazos, a transformação dos embargos infringentes em técnica processual, técnica de julgamento, né? Porque essas questões estão ali postas, mas por que elas estão ali, a que elas servem? Até para que a gente possa, depois, com o andar da carruagem, da carroça, verificar se a gente não pode abrir mão, reformar, revisar, né? Bom, diga-se que o código nem havia entrado em vigor e a gente já tinha uma lei alterando. Né? A própria ordem cronológica, que era obrigatória, se tornou preferencial 1 mês antes, praticamente, de entrar em vigor. Sabe que me parece assim, que na academia a gente tem uma das grandes missões nossas é desvelar o sentido do código. E não simplesmente ficar no aparato exclusivamente técnico. Sim. Porque isso há um reducionismo metodológico e científico em relação a isso. Porque petição inicial, contestação prova, sentença, recurso, isso realmente numa sentada, né, de alguns dias e tal, e paulatinamente se aprende. Agora, a investigação das raízes, da ideologia do sistema, me parece que isso é tão importante se trabalhar também, e é um discurso que, lamentavelmente, em processo civil, um pouco se perdeu, talvez pela transformação, pela apropriação do processo enquanto ciência. O professor Ovidio falava tanto nisso, né? O professor Ovidio falava que um dos primeiros caminhos para nós nos tornarmos dogmáticos, né, no mau sentido, era nós nos esquecermos da história. Né? Porque em esquecendo da história, a gente cria dogmas, né? E a partir do momento o direito está posto. Né? Então, qual que é a história desse código? Né? Se a gente for buscar lá na década de 90, a história desse código é a última década do século XX e a primeira década do século XXI. Né? Década de 90, o que a gente viveu? Lembra aquela quantidade de reformas? Né? A primeira 92, 94, com o 273, a tutela antecipada, que foi revolucionário. Né? Depois 96, 90, praticamente ano a ano, a gente reformava o Código de Processo. Tanto que ele perdeu, né, toda a identidade dele. Né? E aí nós já tínhamos, na época tinha a reforma da reforma, para dar aula era complicado, porque aí a gente tinha a nova onda, a nova reforma, a nova onda de reformas, a novíssima reforma, assim, era 5, 6 reformas num ano. Né? 2004, a quantidade de reformas, 2006. Né? E aí o que aconteceu? Isso tudo por força, né? A gente tinha os documentos técnicos do Banco Mundial recomendando reformas na América Latina.
né? E junto com isso a gente teve uma força dos 3 poderes, né? Judiciário, Executivo e Legislativo. Se a gente for recuperar lá, lembra da emenda constitucional 45? Sim. Essas coisas não é só história, Claro. né? A gente tem que buscar esses compromissos. Foi firmado um primeiro pacto de Estado, né, por um judiciário mais célere e eficiente. Isso foi em dezembro de 2004, né? 15 dias antes da emenda 45. O próprio princípio da duração razoável, ele é lapidado justamente aí, princípio da duração razoável do processo. Sim, ele é lapidado aí, agora vem no novo código, né, com toda uma... Sim, agora ele entra no código, né, propriamente dito. Em 2009 a gente tem o segundo pacto, e aí uma onda, né, de orientações, de como que as reformas iam... E aí depois de 2009 a gente teve uma pequena brecada nas micro-reformas, né, naqueles retoques do código. Né? Aquelas pequenas plásticas. Sim, até porque já tinha se alterado quase tudo, né, de mais importante ali, o processo de execução todo reconstruído. Até acho que não, até acho que eles pensaram assim, não adianta mais retocar, vamos ter que botar fora e pegar um novo. E aí fizeram a comissão de juristas em 2009, né, o mesmo ano do segundo pacto. Então, se a gente amarrar tudo isso, a gente vai entender toda essa estrutura, né, e do porquê nós só temos né, um novo código. E a gente precisa investigar quais os compromissos dele, para a gente não ficar aqui só reproduzindo a legislação, entender os compromissos dela. Né? Porque qual é as diretrizes desse código? É a simplificação, né? A desburocratização, a simplificação de recursos, né? Mas, sobretudo e principalmente, assumir um modelo democrático. Isso é louvável, né? Assumir um modelo democrático de processo. Né? E ele vai amarrar isso a partir de uma mediação judicativa, envolvendo os principais atores do processo. Então, ele é um código que quer atores do processo envolvido, juiz, advogado, né? Induzindo, inclusive, a coparticipação. Né? Esse é o modelo. Mais atores e menos protagonistas. Sim, sim. Né? Mas não te parece, assim, em certa medida, que o protagonista volta a ser a parte na construção de um processo cooperado, em que a parte tem o dever de auxiliar o juiz na construção de uma decisão adequada? Não te parece que, em alguma medida, o juiz deixa de ser o protagonista e a parte passa a ser o protagonista? Quando, na verdade, a Constituição deveria ser o protagonista? Na verdade, a gente só vai saber isso quando a gente começar a aplicar o código. Né? Quando a gente já está fazendo isso, quando a gente conseguir ler como é que isso vai se comportar, porque senão a gente tem só um texto. Eu estou te provocando porque um dos grandes enfrentamentos do novo Código de Processo Civil é a tentativa de uma imposição de limitação ao como se decide. Nós temos vários trechos do Código e artigos limitando a própria decisão judicial, né? Dizendo que ela só é válida se ela respeitar uma série de... E muitos processualistas estão dizendo que isso geraria a retomada da força, do poder da parte, assumindo, então, o seu lugar de protagonista, que foi deixado de lado lá com a instituição da fase do socialismo processual, ali, principalmente depois do segundo pós-guerra. Eu já fui mais otimista, né, com essas questões. Eu não acho que, sim, é um código que quer tirar o protagonismo do judiciário, do juiz, né? Tentando com isso resgatar a credibilidade do judiciário, agora nas últimas pesquisas do IBOP, né? do CS, né? Confiabilidade social, o judiciário está em 10ª colocação. Né? Então, se quer resgatar essa credibilidade, compartilhando essa responsabilidade. Né? Mas dando poder, na verdade, dando responsabilidade política para o juiz. Te proponho um breve intervalo, a conversa está interessantíssima e a gente volta justamente desse ponto, pode ser? Claro, fico à disposição. Então fique conosco, nós já retornamos, não saia daí.
Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Minha convidada, já apresentei no primeiro bloco, professora Ângela Araújo da Silveira Espíndola, professora do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, coordenadora do curso, doutora em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. É sempre bom falar numa legislação nova que se apresenta, ainda que não se possa dizer efetivamente nova, não, professora, mas também te provocando, assim, não te parece que existe ainda uma mantença de vinculação política, e nisso o Código Novo se repetiria com o Código de 73, na medida que, por exemplo, não pensa os direitos para além dos direitos individuais? Não te parece que nós temos ainda necessidade, temos e muita necessidade, e cada vez mais, de se falar num Código de Processo Coletivo? E na tua opinião, assim, se tu concordas com isso, quais são os entraves para se falar num sistema outro coletivo de processo? O Código não trata, né, não se debruça sobre as questões coletivas, né? Ele vai reservar lá só o IRDR, né, o Instituto das Demandas Repetitivas. É nesse aspecto que ele fala das coletivas. A gente tem parado já há algum tempo um Código Brasileiro de Processo Coletivo, né, justamente para se dedicar a tratar dessas questões. Esse é um dos alicerces para a gente poder falar de uma refundação para o processo, por exemplo. A reforma em si ela não vai provocar uma refundação, ou seja, ela não vai modificar a estrutura do direito processual. Ela pode reproduzir, sim, alguns modelos políticos, alguns modelos jurídicos que nós já viemos travando. Né? O que a gente precisaria para provocar uma efetiva refundação? A gente precisa compreender, né, as demandas coletivas distintamente das demandas individuais, e aí a gente tem que fazer, inclusive, apartar aqui as questões individuais homogêneas. A gente precisaria de um enfrentamento, né, com a informatização, virtualização do processo. Né? E aí a gente tem que enfrentar questões do processo, que é um grande problema no país, né? Porque em cada região funciona de um jeito. Sim, nós temos muitas plataformas distintas entre elas. E é um problema muito menos jurídico e muito mais técnico do que outra ordem. Né? E a gente precisaria também enfrentar essa dificuldade que nós temos como Castanheira falava, o professor Castanheira Neves, no direito português, falava de descobrir, de desvelar o sentido do direito. Né? O direito não tem uma perspectiva eminentemente pecuniária em que eu posso só reparar, né? E eu preciso prevenir os conflitos, né? Ou prevenir os conflitos, né? Ou prevenir, né, ilícitos e danos. Então, esses seriam 3 aspectos importantes. E o alicerce para esse tripé passaria por uma modificação radical, né, na própria educação jurídica, né, na formação. Na tua percepção, por que a dificuldade de se trabalhar com tutela coletiva? Por que isso? Por que essa tradicional dificuldade? Porque a nossa formatação toda ela é individualista. Em razão justamente desse vínculo com uma perspectiva liberal do Estado que nós não conseguimos romper. O Mirjam Damasco vai falar no livro dele lá, As Caras da Justiça e o Poder do Estado, né? Que antes de nós investigarmos que tipo de processo queremos, temos que verificar que tipo de Estado temos. Né? Então, enquanto nós tivermos toda uma estrutura, porque a gente apontar algumas premissas importantes aqui. A gente só está falando de um novo código porque se estabeleceu, né, que o código anterior estava defasado por conta de uma crise jurídica, processual, né, jurídica e processual. Né? E aí se verificou lá que a gente precisava modificar a estrutura processual. Né? Uma estrutura processual que era liberal, individualista, normativista, que as demandas atuais, os novos direitos não estavam abrigados por esse código. Então, a gente fala num novo código, né? Numa nova estrutura processual. E o obstáculo, primeiro, aí, me parece estrutural.
né? A nossa estrutura, o nosso modelo de pensamento ainda está muito arraigado, né, a toda a história do direito processual, da ciência processual do século XIX, XX. Né? Mas também é assim que se faz a história. Né? É assim que a gente vai produzir um novo sistema jurídico, né? A partir de pequenos movimentos, né? Que ao final de um século, de décadas, a gente vai verificar evoluções silenciosas, pequenas modificações. Se a gente olhar para trás, não há dúvida de que a gente provocou grandes avanços, grandes melhoras, alguns retrocessos. Claro. Né? Mas aproveitando esse raciocínio que tu fizesse com a própria crise do processo, e claro que isso geraria então o advento do novo sistema, me parece que por um determinado lugar ou de um determinado lugar é possível dizer que essa crise era uma crise de quantidade, também de quantidade, porque o número de processos vem se tornando insuportável, e uma crise de qualidade também. E o novo Código de Processo Civil, registramos sempre, né, o novo entre aspas, ele, em alguma medida, ele procura enfrentar isso. Porque ele traz a mantença do sistema de recursos repetitivos, em que você seleciona um ou dois representativos e julga aqueles milhares suspensos, e investe no incidente de demandas repetitivas, né, que também parte dessa técnica de pensamento aí, que ao fim e ao cabo é praticamente a mesma coisa. Mas ele também traz, né, em várias passagens, o dever de que a jurisprudência deve gerar coerência, deve gerar integridade do próprio sistema. Sim, de e forma que os juízes, inédita a gente vai falar disso no Código, né? Exatamente. E que os juízes, para decidir agora, eles precisam enfrentar uma série de regras prévias. Talvez o artigo mais importante do Código seja aquele 489, parágrafo 1º, que trata justamente disso. O que tu percebe desses institutos todos aí que trabalham mais com a questão da qualidade? Tu vê isso como um avanço ou já era assim, porque a Constituição já dizia que tinha que ser assim? A questão da criteriologia, né, para decisória. Os 11 primeiros artigos do Código, né, desse Código, são as normas fundamentais. Ali a gente tem a estrutura dorsal do Código. Né? Foi bem polêmica na época, no finalzinho, nas últimas aprovações, a própria redação do artigo 1º que fazia remissão à observância da Constituição. Né? Imagina, polêmico porque é óbvio que tem que seguir a Constituição, sim, mas se é tão óbvio que tem que seguir a Constituição, né? Qual é o problema de colocar isso no texto de uma legislação infraconstitucional? Né? Então, tem um poder simbólico, mas eu acho que ele não é simbólico. Aquilo ali é a marca de um novo modelo mesmo. Né? Às vezes até o reconhecimento de uma deficiência. Sim, o óbvio precisa ser dito. Né? A gente precisa reconhecer a deficiência e assumi-la. Né? Então, o que a gente tem ali? Aqueles 11 primeiros artigos, né? E aí a gente pode destacar lá o 9º, o 10, né? Que vão falar da proibição da decisão surpresa. Né? A gente vai ter os 11 mais o 489 e o 294, né? Que vão trazer os critérios para a decisão. Eles são de extrema importância, né? Não são simbólicos, não são só simbólicos, não é só perfumaria. Né? Eles vão fazer remissão à Constituição, sim. Né? Os mais técnicos vão dizer, mas claro, agora eu ainda posso fazer uso de mais um recurso quando esses dispositivos forem infringidos, né? Posso fazer uso do recurso especial. Aí a gente já tem posições aí dizendo que não é possível, porque na verdade eles só remetem à Constituição. Mas enfim, o importante aqui é a gente verificar que pela primeira vez nós temos o Código assume princípios constitucionais já logo na sua primeira parte. Ele modifica, inclusive, todo o Código, né, toda a estrutura de livros, demonstrando, né, na verdade, já seguindo a lógica do Código Penal, do Código de Processo Penal, né, que tem lá aquela parte geral, porque antes nós não tínhamos uma parte geral da forma como nós temos hoje. Né? Então, nesses 11 primeiros artigos é que a gente vai ter lá a proibição da decisão surpresa, né, a calendarização, a ordem cronológica, né, que podem parecer questões de menos importância, mas elas ditam compromissos. Né? E ali aparece também, pela primeira vez, o Código assume a necessidade de uma coerência e integridade. Né? As decisões devem ter coerência e integridade. Né? Assume-se o contraditório de uma forma
muito mais compromissada, né, por conta disso, né? Então, acho que sim, nós temos bons instrumentos para uma refundação agora. Como trabalhar com isso em sala de aula, professora, assim, numa perspectiva mais generalista? Quais os grandes desafios tu achas para romper com uma cultura e instituir uma nova cultura de processo? Trabalhar a nossa própria cultura, enquanto nós, educadores do direito, né? Porque o aluno, o estudante de direito, eu acho que é o lugar mais importante para a gente fazer essas discussões é dentro da academia, né? O aluno de direito, ele vai buscar outras fontes além do professor, né? Mas o professor sempre vai exercer um papel muito importante, né? Nem que seja de motivador, instigador, né? Então, eu acho que seria bem importante nós revisarmos os nossos compromissos e os nossos paradigmas, né? E de que forma executar isso? Bom, eu acho que é importante a gente resgatar a história do próprio direito processual, que é uma coisa que a gente faz muito pouco, né? E fazer buscar a compreensão do sistema jurídico, né? Passando, claro, por um rigor na análise da dogmática jurídica, né? Não desconsiderar a dogmática jurídica, mas refletir em cima dela, refletir como ela é e quais os compromissos, para que a gente tenha condições, né, de fazer escolhas, porque esse é o espaço para fazer escolhas, né? As decisões devem ser tomadas pelo juiz e nós aqui tomamos algumas escolhas pelos compromissos que a gente quer seguir e reproduzir. Ângela, gostaria de agradecer profundamente a tua presença aqui no programa, agradeço. Dizer que foi uma conversa muito agradável, creio que o nosso telespectador parte desse mesmo pressuposto e dizer que as portas do programa estão sempre abertas a ti. Obrigada, eu fico à disposição e fico muito feliz de ter sido convidada e poder estar aqui também conversando e batendo papo contigo sobre temas que nos são tão importantes e especiais. Obrigada, Cristiano. Conversei hoje com a professora Ângela Araújo da Silveira Espíndola, professora do curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria, que nos honrou com a sua palavra, com a sua percepção de processo. Fique ligado nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!